1 Macabeus, capítulo 6. Entretanto, o rei Antíoco percorria as províncias do Planalto. Ouviu dizer que havia uma cidade na Pérsia, Elimaida, que se tornou célebre pelas suas riquezas em prata e ouro, que seu templo era fabulosamente rico, contendo armaduras de ouro, couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la. Não o conseguiu, porque os habitantes tiveram conhecimento de seu plano e resistiram-lhe ao ataque. Repelido, afastou-se de lá com grande tristeza para voltar à Babilônia. Foi um mensageiro à Pérsia anunciar-lhe a derrota das tropas enviadas à Judéia. Contou-lhe que o próprio Lísias, tendo partido à frente de poderoso exército, fora posto em fuga e que os judeus se tinham reforçado muito com as armas e com os abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Tinham demolido a abominação que ele construíra sobre o altar em Jerusalém. Tinham cercado o templo de altas muralhas como antes e também fortificado Bet-sur, uma de suas cidades. Ouvindo estas notícias, o rei deixou-se abater e sentiu-se profundamente transtornado. Atirou-se ao leito e adoeceu de tristeza, porque os acontecimentos não se deram conforme seu desejo. Ficou assim durante muitos dias, recaindo constantemente em profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou todos os seus amigos e disse-lhes: o sono afastou-se de meus olhos, e meu coração desfalece de angústia. Disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, e em que profundo abismo agora me encontro. Eu que era bom e amado quando na plenitude de meu poder. Lembro-me agora dos males que fiz a Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e de ouro que ali se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e o pôs à frente de todo o seu reino. Deu-lhe seu diadema, seu manto, seu sinete, com o encargo de educar seu filho Antíoco e de preparar para o trono. E o rei Antíoco ali morreu no ano 149. Quando Lísias teve notícia da morte do rei, fez subir ao trono seu filho Antíoco, que ele criara desde a infância, e deu-lhe o nome de Eupator. A guarnição da cidadela mantinha Israel bloqueado ao redor do lugar santo. Procurava molestá-lo por todos os meios e constituía um apoio para os gentios. Judas resolveu exterminá-los e convocou todo o povo para os sitiar. Reuniram-se e fizeram-lhe o cerco no ano 150. Construíram engenhos balísticos e máquinas de guerra. Alguns deles conseguiram escapar do bloqueio. Diversos israelitas ímpios, reunindo-se a eles, foram ter com o rei e disseram-lhe: até quando deixarás de fazer-nos justiça e de vingar nossos irmãos? Consentimos de bom grado em servir a teu pai e viver de acordo com suas ordens e a obedecer os seus decretos. Por esse motivo, nossos compatriotas sitiaram a cidadela e se tornaram nossos inimigos. Mais ainda, mataram quantos dentre nós puderam apanhar e pilharam nossas propriedades. Não foi somente contra nós que estenderam a mão, mas também contra todos os países vizinhos. Atualmente estão acampados diante da cidadela de Jerusalém para a capturarem. Fortificaram também o templo e Bet-sur. Se não te apressares em tomar-lhes a dianteira, farão ainda mais e não poderás contê-los. Ouvindo isso,
o rei encolerizou-se, reunindo todos os seus amigos, os chefes de seu exército e os comandantes da cavalaria. Vieram-lhe também tropas de mercenários de outros reinos e das ilhas do mar. Seu exército constava de 100.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes adestrados para a guerra. Vieram pela Idumeia e acamparam diante de Bet-sur. Atacaram durante muitos dias e construíram máquinas. Os judeus cercados realizaram surtidas e incendiaram as máquinas, lutando com denodo. Judas, então, deixando a cidade, foi acampar em Bet-Zacaria, em frente ao acampamento do rei. O rei levantou-se de madrugada e fez seu exército marchar impetuosamente na direção de Bet-Zacaria. As tropas dispuseram-se ao ataque e fizeram soar as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uvas e de amoras para excitá-los à falange. Junto de cada elefante foram dispostos 1.000 homens revestidos de couraças com malhas de ferro e trazendo capacetes de bronze sobre a cabeça. Também 500 cavaleiros escolhidos ficavam junto de cada elefante. Estes cavaleiros tomavam posição em frente do animal, onde quer que estivesse. Para onde fosse iam eles também, sem nunca se afastarem dele. Cada elefante trazia como aparelho defensivo sólida torre de madeira presa por meio de correias. Cada um carregava 4 soldados que combatiam nas torres, fora o condutor. Dispuseram o resto da cavalaria nos 2 flancos do exército para inquietar os adversários e proteger as falanges. Quando os raios do sol incidiram sobre os escudos de ouro e de bronze, as montanhas se iluminaram e resplandeceram como tochas acesas. Uma parte do exército real avançou pelo alto das montanhas e outra pelas encostas. Marchavam com segurança e em boa ordem. Sentiam-se abalados todos os que ouviam os gritos daquela multidão, o ruído de sua marcha e o estrépito de suas armas. O exército era extremamente numeroso e forte. Judas avançou com suas tropas para se empenhar na luta. Caíram 600 homens do exército do rei. Eleazar, chamado Avaram, viu um dos animais coberto com arnês real e ultrapassando todos os outros em altura. Supondo que o rei estivesse em cima, sacrificou-se para libertar seu povo e conquistar nome imortal para si. Ousadamente se precipitou em direção ao animal através da falange, matando-o à direita e à esquerda, de um lado e de outro. Todos se afastavam diante dele. Meteu-se embaixo do elefante e dali o matou. O elefante caiu por terra sobre Eleazar, que morreu no mesmo lugar. Os judeus, vendo a força do exército real e a impetuosidade das tropas, retiraram-se diante deles. Mas o exército do rei subiu a Jerusalém para os alcançar. O rei instalou seu acampamento contra a Judéia e contra o monte Sião. Concluiu a paz com os que estavam em Bet-sur. Estes saíram da cidade porque faltavam víveres para suportar o cerco, pois era o ano sabático para a terra. O rei apoderou-se de Bet-sur e ali deixou uma guarnição para a defender. Durante muitos dias assediou o templo, assestando contra ele baterias, máquinas de guerra, lança-chamas, engenhos balísticos, aparelhos para atirar flechas e fundas. Contra estas máquinas, os sitiados construíram outras máquinas e lutaram muitos dias. Mas não havia víveres nos depósitos, por ser o ano sabático e porque os israelitas que vieram para a Judéia fugindo dos gentios tinham consumido as últimas provisões. Poucos homens foram deixados no templo por causa da fome que os consumia. Os outros se dispersaram cada um para a sua região. Entretanto, Filipe, a quem o rei Antíoco, antes de morrer, encarregara de educar Antíoco seu filho e prepará-lo para governar, voltara da Pérsia e da Média, trazendo consigo as forças que acompanharam o rei, e tentava assumir a direção dos negócios do reino. Ouvindo isso,
Lísias apressou-se em determinar a volta. Disse ao rei, aos chefes do exército e às tropas: estamos nos esgotando dia a dia, temos poucos víveres e o lugar que assediamos é bem fortificado. Além disso, os negócios do reino exigem nossa atenção. Estendamos, portanto, a mão a estes homens, façamos a paz com eles e com toda a sua nação, permitamo-lhes que vivam de acordo com suas leis como dantes. Foi por termos abolido suas leis que eles se irritaram e fizeram tudo isso. Estas palavras agradaram ao rei e aos chefes. O rei mandou emissários aos judeus para tratar da paz. Estes a aceitaram. O rei e os chefes firmaram um acordo com eles por meio de juramento. Diante disso, os judeus saíram da fortaleza. O rei penetrou o recinto do Monte Sião. Quando viu as fortificações daquele lugar, violou o juramento que fizera e mandou destruir a muralha que o circundava. Em seguida partiu a toda pressa e voltou para Antioquia, onde encontrou Filipe como senhor da cidade. Lutou contra ele, apoderou-se da cidade à força.